Hello, good evening on this cold Friday here in São Paulo. Today is cold, pretty good to work, to study. And tell me, how are you today? And how's your family? Today we're going to talk about the future, all right? Some future exercises, very quick. I am taking as a basis the FCE material from Cambridge, okay? And this material is fantastic. If you want to get more information about FCE materials, please email me. You can check my email, oops, here. You can check my email in here, so please send me a message, all right? Or you can also find me on the social networks like Facebook or Instagram. Just talk to me and I will be here ready to support you on your English studies. The objective of today's exercise is to support the people who have some difficulty about future exercises. So for today, we're going to have some questions about grammar, okay? And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, we have 7 phrases in which we are going to complete and we are going to understand between the options A, B, or C. So please pay attention. If you are a basic student, se você é um aluno básico, okay, no problem. Pay attention on the exercises and you will understand. If you are an intermediate or an upper intermediate, maybe advanced level student, please pay attention with me and practice this. It is very important to include, okay, to use these grammar references, this vocabulary on your day-to-day. Because when you have more, let's say, experience with English grammar, your speaking is much better, you know. You speak more, okay, you talk more about more topics. It is always pretty good. So I really recommend you all to practice real grammar exercises and to give a special attention for perfect grammars. In this exercise, we're going to work a little of the future perfect, and we're going to review a little bit about simple future with the auxiliary verb will, and also the going to future, that is the future planned, all right, more expected, you know. So let's check the exercises. And a suggestion to you, uma sugestão para vocês. Antes de ver a resposta, pause o vídeo e tente responder, ok? Olhe bem as opções, repita em voz alta a frase, repita com cada uma das opções e reflita. Por que esta opção me parece mais correta? Ok? So, let's start. Choose the best verb form, A to C, so A, B, C, to complete sentences 1 to 7. Sentence 1. By the time we get to the nightclub, most people, A, will go home, B, are going home, C, will have gone home. Let's understand the phrase. Vamos entender a frase. By the time, pela hora que, na hora que, we get to the nightclub, na hora que chegarmos ao nightclub, a maioria, a maior parte das pessoas, a ideia é dizer terá ido, ok? A maior parte das pessoas terá ido para casa. So how do you complete that? Okay? Think a little bit. So pause the video and think about your answer. And then check with me. The correct answer is C. Will have gone home. Here we have what we say future perfect. Aqui temos o que chamamos de futuro perfeito pela gramática do inglês, que é quando eu tenho o momento presente que serve como base para um resultado até um determinado momento futuro. Lembrem-se que na gramática nós temos presente simples, passado simples, futuro simples e temos presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito. Uma forma pedagógica de entender a diferença entre os tempos verbais simples e os tempos verbais perfeitos é pensar que, nos tempos verbais simples, nós teremos a ação ali no momento presente por ele mesmo,
sem que haja o presente influenciando em qualquer nível, né, o futuro, ou o presente sendo influenciado em qualquer nível pelo passado. Na mesma lógica, teremos o passado simples como uma ação no passado que não tem nenhum tipo de importância para o agora, e nenhum tipo de importância com ações anteriores. Da mesma forma, o futuro simples, o presente não terá nenhuma importância para formar aquele futuro diretamente. Ou seja, tempos verbais simples, de uma forma pedagógica, podemos entender, são tempos verbais em que um momento não influencia, não alcança o outro. Enquanto nos tempos perfeitos, o mais famoso é o present perfect, que é onde temos os verbos no particípio, ok? Passado particípio. Vocês verão que, tanto no present perfect, quanto no past perfect, quanto no future perfect, os verbos estarão sim no past participle, no passado particípio. Meu Deus, uma gramática no futuro com o verbo no passado particípio. Calma, que vocês entenderão. A ideia aqui é entender que, se o tempo é present perfect, é o presente sendo influenciado em algum nível pelo passado. Ou seja, experiências do meu passado, por algum motivo, são importantes agora. Se o meu passado é perfect, eu estou dizendo que aquele passado somente ocorreu a partir de experiências ou de momentos anteriores também àquele passado, ou seja, past perfect é o tal do passado do passado. Da mesma forma, este aqui, o future perfect, é o presente, ou seja, agora estamos aqui pensando na hora em que chegaremos no nightclub. Então, de agora até aquele momento, há uma ação, que é a ação das pessoas irem para casa. E nós temos, de uma certa forma, o presente se conectando com o futuro. Então, a regra é will have como verbo auxiliar, e o verbo no particípio, go, ou seja, ir, gone, particípio ido. Will have gone home. Terão ido para casa. Ok? Do you understand? If you don't understand, email me, send me a message, and I send you a lot of material. I have a lot of free material to understand more the present perfect, past perfect, and future perfect, and many more grammar references. Okay? So let's understand now the second phrase, the second sentence. Okay? 2. The train to London at 6:13. So let's meet at the station at 6 o'clock. Between the options we have, the train to London is going to leave at 6:13, leaves at 6:13, is leaving at 6:13. Vamos ver as options. Please pause the video and check the answer with me soon. Very good. So, did you think about? The correct answer on the number 2 is the letter B. So, the train to London leaves at 6:13. So, let's meet at the station at 6 o'clock. Podemos ver aqui que o presente simples, que normalmente retrata rotina ou atividades do dia a dia, também é usado para frases que indicam futuro. É muito comum quando alguma ação que acontecerá tem uma regularidade, ou seja, por mais que esteja no futuro, é sabido que é uma ação rotineira. Então, no caso, o trem sempre sai às 6:13, rotina, né? Então, podemos usar o simple present to represent a future action. Do you understand? If you don't understand, remember, email me or talk to me on my social medias, all right? Let's now advance on the number 3. As soon as I save enough money, I buy you a laptop. I will buy you a laptop. I'll have bought you a laptop. Think about it. Let's understand the phrase. As soon as. Aproveito para lembrar que quando aparecer na frase as, alguma coisa, as é tão alguma coisa quanto, ou tanto alguma coisa quanto. No caso aqui, soon, sabemos que indica uma certa velocidade em acontecer algo, em breve, tão logo, daqui a pouco, né? Então, tão logo quanto, tão breve quanto eu save. Save, além de salvar, também é o verbo economizar. Tanto que poupança em inglês é savings.
com ing e s no final. Savings, ok? Enough é suficiente, so as soon as I save enough money, so pause the video, think about the options, and check the answer with me soon. All right, the correct answer is I'll buy. All right, B. As soon as I save enough money, I'll buy you a laptop. Ou seja, tão breve quanto eu economize dinheiro suficiente, eu te comprarei um laptop. Por que usaremos will? O futuro simples com will sempre indicará aquele futuro não planejado. Eu não tenho uma ideia clara de quando ou onde acontecerá. Por isso que entende-se will, porque a palavra will, sem ser indicativo de futuro, também é uma palavra que em inglês significa vontade. Isso mesmo. Will é o substantivo vontade. Um exemplo popular, querendo ou não, willing or not. Força de vontade, will power, okay? So, I will buy you a laptop. Let's advance to the number 4. Please read with me and remember to repeat the phrases, okay? And please remember to thumbs up my videos, to share with your contacts and family and friends, and to subscribe to my channel. This support is very important for me, okay? You help me a lot with my project of teaching more English. Thank you very much for that. And now, phrase number 4. By the time she leaves music school, she will study the piano for 12 years. Will be studying the piano for 12 years. Will have been studying the piano for 12 years. So, think about the options and check the answer with me. All right, the correct answer is letter C. So, by the time she leaves music school, she will have been studying the piano for 12 years. Oh my God, teacher, what is that? Will have been studying. Oh gosh, I don't understand that. This is what we say future perfect continuous. Então, além dos três, present perfect, past perfect e future perfect, temos também present perfect continuous, past perfect continuous e aqui future perfect continuous. Diferentemente dos tempos simples, em que temos o present continuous ou past continuous com o verbo to be no present ou verbo to be in the past, mais o ing sufixo nos verbos, e até mesmo a ideia do futuro com going to. Diferentemente dos tempos simples, que normalmente entendemos contínuos como gerúndio em português, normalmente porque nem sempre o ing em inglês é gerúndio, mas aí é tópico para outra aula, né? Nos tempos perfeitos, quando passamos o present perfect, past perfect ou future perfect de simple para continuous, nós temos, digamos, um aumento da ênfase nas ações. Então, a tradução não será necessariamente com ando, indo. Olha que interessante. Se é um tempo perfect continuous, vocês, na maioria dos casos, entenderão uma ênfase maior nas ações. Ou seja, by the time she leaves music school. Quando, ou seja, no momento em que ela deixar a escola de música, ela terá estudado piano por 12 anos. Ah, Petros, mas terá estudado não poderia ser igual no número 1? She will have studied. Poderia ser sim. Mas o objetivo da frase com been, que é particípio de be, studying, é demonstrar que a frequência da ação estudar é muito mais intensa, ok? Do que em uma frase simples, que seria o caso do exercício número 1. Então, entendam isso. Se o tempo é perfect continuous, o objetivo, na maioria dos casos, ok, é demonstrar uma ênfase, ok, uma frequência, uma continuidade da ação, digamos, bem maior do que no perfect simple. Um exemplo fácil para entender é eu corri, ok? Ou eu tenho corrido, por exemplo. Quando eu falo eu corri a maratona de São Silvestre 2 vezes na vida, perceba que eu usarei um present perfect, que no caso é I have run the São Silvestre Marathon twice in life.
Eu posso dizer I have been running, no caso, se eu for alguém que pratica corrida frequentemente. Mas eu não posso dizer eu tenho estado correndo, ok? 24 horas, todo dia, o tempo todo, não dá. Então, a ideia do continuous para o perfect, present perfect, past perfect ou future perfect, é puramente dizer que a ação é mais frequente, ok? É mais intensa do que no simple case. Do you understand? If you don't understand, email me, talk to me, and I send you free extra materials, okay? Let's go now on the number 5. Louis won't be at school tomorrow because he's taking part in a swimming tournament. Because he'll take part in a swimming tournament. Or because he takes part in a swimming tournament. Think about it, repeat the phrases, and check the answer with me soon. All right. On the number 5, the correct answer is letter A. He's taking part in a swimming tournament. Temos aqui o futuro com ing. Em inglês, existem dois futuros com ing. Going to, mais o verbo no infinitivo. Por exemplo, I am going to study a lot next week. Okay? Ou my wife is going to study a lot next week. E às vezes vocês verão que no lugar de going to mais o verbo, teremos o verbo com ing. Por exemplo, I am working a lot tomorrow. Or I am studying a lot next week. O objetivo é, quando eu tenho a alteração do going to mais verbo no infinitivo e coloco o verbo com o sufixo ing, e obviamente alguma informação na frase, que seja quando ou onde, que deixa claro o futuro, igual aqui, ó. Perceba, tomorrow, ok? Tomorrow. Então nós temos um futuro planejado. Quando vocês tiverem esta situação, que é o sujeito com verbo, sufixo em ing, informação no futuro, a diferença deste tipo de frase para going to, por exemplo, tomorrow, because he is going to swim, por exemplo, ou he's going to take part. A diferença é que é um plano mais sólido. O objetivo da gramática é mostrar que é um plano mais firmado, mais certo. Então entendam assim, going to mais o verbo no infinitivo representa assim um futuro planejado. Agora, se for o verbo com ing, é um futuro ainda mais planejado, ainda mais certo. Tudo bem? Então a diferença é na interpretação. Alright? Let's go now on the number 6. This time next month, we will travel around Thailand. Are traveling around Thailand, or will be traveling around Thailand. Think about it, repeat the phrases, and check the answer with me soon. All right, let's check the answer. This is letter C. This time next month, we will be traveling around Thailand. Então, neste momento, no mês que vem, estaremos viajando ao redor da Tailândia. Temos aqui um futuro contínuo. Olha que interessante. Então, neste momento, no mês que vem, ou por volta dessa época, desse momento, no mês que vem, nós estaremos viajando ao redor da Tailândia. É uma frase até que comum. We speak this in Portuguese, so I think it's easy to understand. Ok? Não demonstra um plano muito específico, não demonstra uma data nem um local específico, mas demonstra uma ideia, um futuro esperado, ok? Que terá um progresso em um momento futuro, ok? If you have questions, email me, talk to me. And now we go to the final phrase and tell me digam, are you happy with these exercises? Did you understand my explanation? Entenderam as minhas explicações? Por favor, comentem abaixo. And remember, thumbs up the video, share this material. Compartilhem com seus conhecidos para que mais pessoas aprendam inglês, para que mais pessoas entendam essas regras gramaticais e para que os alunos, em geral, diminuam o receio no uso dos perfect tenses, dos tempos gramaticais perfeitos. Ainda existe muito receio quanto a isso. So please help me in changing this reality, all right?
Final phrase number 7. My sister doesn't feel well, so she'll have stayed at home this afternoon. She stays at home this afternoon. Or she's going to stay at home this afternoon. Repeat the phrase and think about it. Now, check the answer with me. The correct answer is letter C. She's going to stay at home this afternoon. Going to plus the verb in infinitive. Olha que interessantíssimo. Temos aqui um outro uso do going to. Vimos nas frases anteriores que going to mais verbo no infinitivo e uma informação que, seja quando ou onde, indica um momento futuro, nos traz um futuro mais planejado, mais certo. Mas, às vezes, na vida, há situações que demonstram um futuro óbvio. Olha que interessante. Se o futuro de uma situação é óbvio, este futuro é representado por going to mais ação. Por exemplo, she doesn't feel well. Então, a pessoa olhando a irmã que não está se sentindo bem, ela não se sente bem, é óbvio que ela ficará em casa hoje à tarde. Um exemplo clássico, fácil de entender é I have this pen here, right? So it is on my hand. As you can see, it is on my hand. So if I keep pushing, push é empurrar. Look, if I keep pushing, it is going to fall. Oops, fell. So it's obvious, right? So if I keep pushing that, if I keep pushing my pen, oops, it's obvious. It is going to fall, all right? If you keep discussing with me, it's obvious. We are going to debate. Nós vamos debater. Se você continuar, if you keep talking bullshit, se você continuar falando bobeira, if you keep talking bullshit, it's obvious. I am going to stop talking to you. Eu vou parar de falar com você. Do you understand that? So, I hope you have enjoyed it. Espero que vocês tenham aproveitado este momento. Thank you very much for your time, for your audience, for your attention. I really hope I have helped you a little bit with this content. All right? And please, again, support my project. Share this, all right? Thumbs up my videos, subscribe to, and send me your feedbacks, all right? Every day. I'm super happy to teach English. I'm super happy to help people in learning process. Thank you very much for all. God bless you and your family, and see you on the next video. Bye-bye.